Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos juntos para dar continuidade às nossas reflexões, à nossa leitura e estudo do livro Teu Lar, psicografia de Carlos Labacelli, ditada pelo espírito de Irmão José. Hoje nós vamos falar dos filhos. Vamos entender que os filhos são dádiva de Deus para a nossa evolução, porque são espíritos que vêm para reajustamento e nos dão a oportunidade de ser responsáveis pela sua formação intelectual e moral. Eles já trazem consigo a sua evolução. A cada geração se percebe claramente a evolução humana. E essa evolução humana acompanha a evolução da ciência e da tecnologia. Por outro lado, vemos que os pais já não sabem mais como controlar seus filhos. E que a tecnologia e a ciência acabam assumindo a responsabilidade da formação dos nossos filhos, crianças e jovens. E isso traz como consequência a falta de cuidados, a falta de comunicação, que causam os desentendimentos, revolta dos filhos e o afastamento entre pais e filhos. Esses problemas todos acabam por provocar a procura dos filhos pelas amizades externas ao convívio familiar. E isso traz consequências sérias, porque são a base dos raptos, dos estupros e até assassinatos das crianças e de jovens. Então, é importante que a gente tenha em mente a lição que a gente vai ter hoje do irmão José com relação a teus filhos, que é a lição número 7 desse nosso livro. Então vamos à leitura. Os teus filhos são os espíritos que Deus, mais diretamente, te confiou a tutela. É a tua parte que se destaca na obra da criação divina. Em tuas mãos, eles assemelham-se à argila nas mãos do olheiro. Serão, em essência, o que conseguiste fazer a ti mesmo sobre a terra. Junto a eles, não te descures da preciosa lição do exemplo, no intuito de educação do teu próprio lar. Não relegues a formação de teus filhos à responsabilidade de escolas mercenárias do mundo, sem cercear-lhes a liberdade de movimentos. Vigia-lhes os passos titubeantes. Espíritos diferentes de ti, não queira que os teus filhos sejam a cópia fiel. Guarda-lhes, pois, a independência, sem induzi-los à leviandade. Tão importante como saber o que dizer aos teus rebentos será aprenderes a escutá-los. Basicamente, o que a gente falou na reflexão inicial está quase tudo aqui. Que você, perante Deus, é o responsável pela formação moral e intelectual dos teus filhos. Na primeira frase, ele já nos dá essa noção, essa orientação. Os teus filhos são os espíritos que Deus, mais diretamente, te confiou a tutela. Então, os seus filhos são responsabilidade sua, a formação dele moral e intelectual. Óbvio que a educação escolar também é responsabilidade sua da manutenção.
os professores irão ensiná-lo a ler, a escrever e a compreender linguagens, ciência, tecnologia. Agora, a educação pessoal, o respeito, o amor, é você quem será o responsável por ele. É a tua parte que se destaca na obra da criação divina. Seus conselhos, ensinamentos, exemplos serão seguidos por eles. Quando bons, serão abençoados. Quando não, será mais um desajuste que a gente amanhã ou depois terá que ter um reajustamento. Em tuas mãos, eles assemelham-se à argila nas mãos do oleiro. Sim, o oleiro pega o barro, a argila, molha e molda. Eles fazem vasos, fazem figuras humanas, figuras de animais. Então é o mesmo que você vai fazer com seu filho, porque quando ele nasce ainda sem a sua consciência e a sua liberdade de análise e interpretação. Ele apenas copia aquilo que você faz, por isso você é o exemplo. Então é você quem vai dar a personalidade dele, entendeu? Uma forma, você dando a ele condições de evolução, você também vai evoluir. Se você o ajuda a evoluir, você também evolui. É assim a lei divina. Serão, em essência, o que conseguiste fazer de ti mesmo sobre a terra. Eles trazem com eles aqueles problemas que a gente viu em lições anteriores, né? Que é a necessidade do reajustamento, que é a necessidade que a gente tem de moldar a nós mesmos com relação a eles, dando o perdão, pedindo o perdão e ajudando na evolução. É isso que a gente tem que fazer com os filhos. Junto a eles, não te desculpes da preciosa lição do exemplo, no intuito de educação do teu próprio lar. Você é o exemplo do seu filho. A gente falou agora há pouco. Eles, quando ainda não assumem o seu raciocínio individual, nós temos aí a oportunidade de fazer com que eles raciocinem e pensem de uma forma diferente daquilo que eles trazem com eles. Eles são a formação do teu lar, a educação do teu lar. Essa educação não é educação de português, matemática e história. É a educação dele com relação à família, com relação à vida. A educação, ele ser um ser humano educado. É isso que fala a lição. Não relegues a formação dos teus filhos à responsabilidade das escolas mercenárias do mundo. A gente falou na reflexão inicial com relação ao afastamento dos pais e dos filhos, os problemas que isso traz. Mas se você não tem cuidado, atenção, carinho, compreensão com teus filhos, eles vão procurar isso tudo em alguém externo. E você não pode pensar que a escola, onde ele vai aprender apenas ler, escrever e conhecer fatos históricos, que eles vão ser responsáveis pela educação pessoal do seu filho. As escolas não vão fazer isso. E essa é uma responsabilidade sua. Sem cercear-lhes a liberdade de movimentos, vigia-lhes os passos titubeantes. É o que eu falei agora há pouco, a tecnologia assume a formação dos teus filhos. E se você não cuidar,
Se você não olhar o que ele está acessando em seu computador e no seu celular, você não vai perceber o que está acontecendo. A gente tem notícia dos fatos através de rádio e TV, de aliciamento, não só aliciamento físico, que é o mais comum, mas tem aliciamento de teorias terroristas de jovens, pelo desajuste que existe dentro de casa, pelo desequilíbrio que existe dentro de casa. Então a responsabilidade desses distúrbios é nossa. Somos nós que temos que impedir, dando exemplo, amor, carinho, né? Compreensão. Mas temos que ter a correção, a explicação do porquê, de como tem que ser feito, como são as coisas da vida. Porque senão nós acabamos perdendo para a tecnologia. E a tecnologia leva para esse tipo de formação que não é conveniente nem a eles, nem a nós. Espíritos diferentes de ti, não queiras que os teus filhos te sejam cópia fiel. Eles são espíritos diferentes de você. Cada um de nós tem uma formação e uma evolução diferente. Nós não somos iguais, não pensamos iguais, não temos o mesmo tipo de raciocínio. Então, por isso a necessidade nossa de fazer ajustamentos. Por isso a necessidade nossa de buscar entendimento, de sermos cooperativos e de estarmos dispostos a escutá-los, a ouvi-los, a ouvir o que eles têm a nos dizer e dizer a eles o que eles precisam ouvir. Sinceramente, guarda-lhes, pois a independência sem induzi-los à leviandade. É aquilo que eu falei. É o cuidado que você tem de saber o que ele faz na tecnologia, o que ele está vendo, o que ele está fazendo, assim como na escola, o que ele está fazendo, e dentro de casa, o que ele está fazendo. Você não pode cercear-lhes a movimentação e o raciocínio, não. Você pode induzi-los a um caminho bom e evitar que ele entre nos caminhos da leviandade, que vai dar naquilo que eu falei agora há pouco. Tão importante como saber o que dizer a teus rebentos, será aprender-lhes a ouvir-lhes. Sim, à medida que nós escutamos o que eles têm a dizer e passamos a eles orientações e pensamentos corretos, nós seremos ouvintes e receberemos deles a maior parte das informações daquilo que ele pensa e daquilo que ele sente. E nós temos que ter conhecimento e cuidado para poder orientá-los naquele caminho do bem, para orientá-los para que eles não se percam, para orientá-los para que eles não se entreguem a amizades externas nocivas. É bom pensar, é bom analisar, é bom ver aquilo que nós estamos fazendo. Mais uma lição, meus irmãos. Mais uma lição que nos traz a realidade da vida. A realidade daquilo que está se passando no nosso mundo hoje. O avanço da tecnologia é promovida pela evolução do ser humano. Pense que no tempo em que eu nasci, as crianças levavam dias para abrir os olhos. E hoje, se descuidar, elas nascem falando. Olha a evolução comprovada, a evolução do ser humano
comprovada. Da onde vem essa evolução se não for através da reencarnação? Então nós estamos reencarnados junto a eles porque temos motivos para isso e temos que nos reajustar. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e que nos permita voltar com uma nova lição para vocês. Para mim também, porque eu acabo aprendendo com vocês. Meu e-mail está abaixo. Lembre-se, no YouTube, Celso Pinto da Silva, tem todas as nossas lições lá. Inscreva-se, compartilhe, toque a sineta para receber o aviso de novos vídeos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.